Deixa-me fazer uma pergunta, ministro Henrique, aos nossos membros que aqui estão. Quantos irmãos, irmãs gostariam de cantar em um dos coros, mas não pode por algum motivo? Ah, pastor, infelizmente eu não posso, mas como eu gostaria, faria de tudo para participar, mas não posso, é o desejo do meu coração, mas infelizmente a minha atividade profissional não permite, não tenho tempo, não estou aqui muito tempo em Brasília para acompanhar os ensaios. Fique de pé se você gostaria. Quantos irmãos gostariam de cantar? Não há aqui nenhuma obrigação. Quantos irmãos gostariam de cantar? Temos aqui alguns irmãos. Isso, muito bom. Agora deixa-me fazer uma outra pergunta, pode sentar. Quantos irmãos gostariam de adorar a Deus? Fiquem de pé. Isso, muito bom, muito bom. Esse é o Espírito. Podem assentar, irmãos. Esse é o Espírito. Os irmãos compreendem bem o fato de adorar a Deus, de exaltá-lo através da nossa vida, acima de tudo. A música, ela é uma parte da adoração. Eu ouvi uma frase muito interessante um dia desse, lendo um livro, e a frase dizia que quando nós estamos orando, nós estamos adorando a Deus, quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos orando, e é algo que a gente sabe disso, nós entendemos isso, mas quando nós pensamos que quando estamos adorando, estamos orando ao Senhor, muda tudo. Muda tudo, porque a adoração, a oração, elas andam juntas na vida do crente. Quando ele está orando, ele está adorando ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E quando nós também estamos cantando, nós estamos proferindo palavras de adoração e exaltação ao nome do Senhor. E não seria diferente a igreja compreender e os irmãos compreenderem que adorar, de fato, deve estar em nossa vida como estilo constante, permanente em nossa vida, numa vida de oração e numa vida de adoração. Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 16, porque encontramos nesse texto, Atos capítulo 16, uma linda história de adoração, de louvor ao nome do Senhor, em um ambiente nada favorável. E esse texto nos mostra o alcance, a abrangência, a profundidade da adoração na vida do adorador, na vida do crente. Atos capítulo 16, quando nós encontramos aqui Paulo e Silas presos. Enquanto presos, eles adoravam o nome do Senhor. Atos capítulo 16, verso 25. Veja comigo, Atos capítulo 16, verso de número 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Por volta da meia-noite, dois personagens bíblicos, Paulo e Silas, açoitados, presos, estão no cárcere. E ali teriam todos os motivos para blasfemar contra o Senhor e negligenciar a sua fé pelo estado que eles se encontravam. Nada favorável. Meia-noite já era muito tarde para eles, em virtude do calendário. Já deveriam estar já no seu sono REM, quem sabe lá já roncando e salivando e babando ou qualquer outra coisa, num sono profundo, mas não estavam em casa. Não estavam em casa. Não podiam cultuar no berço, na sala, no quarto, na cozinha, no momento da casa. Não, eles estavam presos. E por que eles estavam presos? Porque eles pregavam o Evangelho.
E por falarem a verdade e pregar o evangelho, eles estavam presos. Estavam sendo tratados como criminosos, açoitados, lançados na prisão, presos ao tronco, corpo dolorido, movimentos limitados, maltratados, cansados, açoitados, mas eram missionários que não estavam mortos. A fé não estava morta. Estavam com as suas mãos presas e seus pés também, mas não amordaçaram a boca. E por isso a voz entoava louvores ao nome do Senhor. A verdadeira libertação, a verdadeira liberdade é aquela liberdade que nós temos no coração. Não adianta prender o corpo se não podem prender a nossa alma, prender o nosso espírito, prender a força do Espírito Santo que nós temos no Senhor para proclamar as suas verdades e para cantar louvores ao nome do Senhor. Ali estão, naquela situação lastimável, não estão num templo, estão na prisão. Eles não estão em casa com os seus amigos, eles estão presos numa cela com seus corpos doloridos, mas o Senhor está com eles. Eu queria que você pensasse sobre isso, nesta noite especial em que refletimos sobre cantar ao Senhor através de cânticos, salmos através de salmos, cânticos, hinos e cânticos espirituais que a palavra de Deus nos mostra. Como anda e como está a nossa vida de adoração? Como nós temos adorado ao Senhor nos dias que nós vivemos, diante de tanta turbulência, correria para lá, para cá, como nós estamos com Deus no aspecto da nossa adoração? E este é um exemplo magnífico, porque encontramos Paulo e Silas, que escreve aos Efésios, que escreve à igreja de Colossos, exatamente orientando a adorar, exaltar o nome do Senhor através dos salmos, dos hinos e dos cânticos espirituais. O Paulo que está preso ali naquela cela é o Paulo que orienta a sua igreja a cantar e adorar o nome do Senhor. Não é o ambiente que nos prende, não é o ambiente que tem o poder de fazer calar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa exaltação ao nome do Senhor. E Paulo e Silas nos mostra a respeito disso. John Stott, quando comenta esse texto, ele diz assim: não eram gemidos, eram hinos que saíam da boca dos missionários. Mas ainda que fossem gemidos, seriam gemidos de adoração, oração e cânticos que expressavam louvor diante de tanta dor e sofrimento. Mas irmãos, Deus não se cala quando a igreja canta, Deus não se cala quando a igreja adora, Deus não cerra as suas mãos, Deus não se fecha e Deus não se prende quando a igreja verdadeiramente exalta o nome do Senhor. O que acontece aqui nesse texto no verso 25? Por volta da meia-noite, enquanto cantavam louvores ao nome do Senhor, os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias de todos. Esse é o poder de Deus através do louvor e adoração. Talvez num cântico despretensioso, aqui diz que eles cantavam ao Senhor, louvores a Deus, e não se tem certeza do que exatamente eles cantavam, se eles cantavam salmos, se eles cantavam hinos, ou se eles cantavam cânticos espirituais. A verdade é que eles adoravam o nome do Senhor através dos louvores. Possivelmente, eles poderiam estar cantando algum salmo. Como também Jesus em Mateus no capítulo 26, o verso de número 30, que após a ceia, diz a Bíblia no verso 30 do capítulo 26, que tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Esse hino, ele é entendido provavelmente como um salmo. Possivelmente Jesus estaria cantando um salmo com seus discípulos e se dirigindo ao Monte das Oliveiras. Eu poderia aqui trazer para os irmãos muitos exemplos no Antigo Testamento a respeito da adoração, da música, do louvor, dos instrumentos. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, exalte ao Senhor em todo tempo, em todo lugar. E no lugar inusitado, menos provável, 2 servos do Senhor cantando, adorando na prisão. Como está, meus irmãos, a nossa vida de adoração ao nome do Senhor, de exaltação ao nome
ao nome do Senhor diante das turbulências que nós vivemos. A mão de Deus não está recolhida, o seu poder não está preso, e vem um terremoto, sacode tudo, os alicerces da prisão, as portas se abrem, se soltam as cadeias, e os irmãos conhecem muito bem esse texto. Quando o carcereiro desperta do seu sono, vendo as portas abertas, ele puxa da espada, porque iria se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido, verso de número 28, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, se prostrou diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E ele respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Duas pessoas cantando. Duas pessoas cantando louvores ao nome do Senhor. Duas pessoas transformando um ambiente através da adoração ao Senhor. Algo impactante na vida do carcereiro, que leva uma pergunta que tem tudo a ver com a salvação, e ele então tem um toque especial de Deus, do Espírito Santo, e ele logo pensa: eu estou perdido, eu estou perdido. Talvez Paulo e Silas tivessem sim a intenção de cantar e adorar, e que as vozes ecoassem pelo ambiente carcerário, e aquele carcereiro que estava dormindo pudesse acordar em algum momento com as músicas, com os louvores, o que não aconteceu, porque ele acorda assustado com o tremor do ambiente, e ele logo pensa: eles fugiram e eu estou perdido duas vezes, porque irão cortar a minha cabeça que não tomei conta desses presos, e eu estou perdido porque eu estou longe desse Deus. E esta mensagem do Evangelho que nós encontramos aqui através dos louvores da adoração. É por isso, meus irmãos, que Colossenses capítulo de número 3, versos 17, abra sua Bíblia. É por isso que este Paulo, que pregava lá na prisão, e ele esteve preso em algumas ocasiões, bem como Pedro também esteve preso, e outros discípulos se tornaram encarcerados, porque pregavam o Evangelho da cruz de Cristo. E estes irmãos aqui, como Paulo, Colossenses capítulo 3, verso 17, como já foi lido aqui na ordem do boletim, na liturgia, foi por isso que o próprio Paulo, estando preso, e em algum momento da sua vida, ele vai escrever aos Colossenses dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu já disse aqui nesse púlpito que quando nós fazemos uma exegese de cada um desses elementos da adoração, não se tem muita certeza do que exatamente eles se constituem. Quando nós vemos aqui nos salmos, pensava-se no saltério, os instrumentos de corda utilizados lá na antiguidade com Davi, o grande rei, que utilizava os seus instrumentos de corda, os seus instrumentos de sopro, os seus instrumentos de batuque para exaltar o nome do Senhor. E quando se pensa nos salmos, no Antigo Testamento, nós lembramos, através dos comentários que nós temos, daqueles instrumentos que eram comuns naquele tempo do Oriente Próximo, que serviam para adorar a Deus. O saltério, os salmos, salmos de peregrinação, salmos de confissão de pecado, salmos de exaltação, de adoração e, pasmem, inclusive salmos de vingança. Quando eles, arvorados e desejosos por vingança, clamando ao Senhor para que o Senhor manifestasse o seu poder contra os inimigos. Mas eles cantavam, eles utilizavam nas suas peregrinações. E nós encontramos aqui também este mesmo Paulo, que estava ali preso, cantando louvores ao Senhor. Ele orienta a igreja de Colossos a respeito dos hinos.
Os hinos que aparecem na palavra de Deus, na ceia do Senhor, como já dito aqui, podendo ser inclusive um salmo, como disse. Nós encontramos o próprio Paulo falando aos Efésios no capítulo 5, vá para Efésios no capítulo 5, ele repete inclusive a orientação para os crentes da igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5, verso 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor com todo o coração, e cotidianamente dando graças a Deus por tudo, a Deus, o Pai em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os hinos, se fôssemos pensar numa definição e numa conceituação mais contemporânea, composições poéticas ou líricas ou musicais que têm como objetivo louvar e exaltar ou celebrar alguma divindade, herói, santo, evento memorável, como por exemplo uma vitória militar, social, política, que não devem ser confundidos com as odes, com os cânticos a qualquer pessoa, eventualmente de importância subjetiva ou pessoal para o autor ou para o seu compositor. Quando nós fazemos uma pequena busca a respeito deste hino, podem ser poemas líricos ou obras musicais, conteúdo de alegria, de entusiasmo, de elogio, de exaltação e quando nós encontramos também a exaltação ao nome do Senhor, aquele que é considerado sublime. Entre os gregos, os hinos aos deuses, à pátria, aos grandes heróis, às grandes vitórias, os grandes projetos humanos. E quando nós pensamos nos hinos ao Senhor, aqueles que exaltam o nome de Cristo, a divindade, o seu poder, a sua graça, a sua paciência, a sua salvação, os hinos que trazem e que expressam o caráter do Senhor, o caráter de Deus para cada um de nós. Mas Paulo também fala os cânticos espirituais, uma canção, um poema feito para ser cantado, qualquer canção sagrada que versem sobre temas que não sejam diretamente de louvor a Deus ou a Cristo, mas que de alguma maneira expressam uma gratidão, expressa algo que Deus tenha feito ou que esteja fazendo. Por exemplo, não há problema algum em cantar a canção de Barnabé, não há problema algum, ainda que não esteja diretamente adorando ao nome do Senhor, ou dizendo palavras de louvor, mas é uma canção. E por que ela é espiritual? Porque ela fala da presença de Deus na vida daquele homem chamado Barnabé, natural de Chipre. É uma canção que fala de uma pessoa, mas que não exalta a pessoa, mas exalta o nome do Senhor. Talvez pudéssemos pensar que este cântico espiritual, diferentemente dos salmos, diferentemente dos hinos, ele poderia inclusive expressar um cântico a Deus, um cântico vindo das nossas crianças, como por exemplo, um cântico infantil, sou uma florzinha de Jesus, como por exemplo, sou um missionário de Cristo, uma canção talvez simples e singela, cântico espiritual. E tantos outros exemplos que nós poderíamos aqui trazer, como por exemplo, uma canção a Deus por alguém que nasce, uma canção a Deus por alguém que morre, um poema de vitória por alguém que alcançou uma bênção e por isso pode compor cânticos espirituais. Quando ele fala salmos, hinos e cânticos espirituais, ele está abarcando toda forma de louvor e adoração ao nome do Senhor. Ele está nos incentivando, nos incitando a buscar ao Senhor. O livro do Apocalipse fala a respeito desses cânticos, cânticos ao Cordeiro, cânticos que estava diante do trono do Senhor. Moisés compôs também um cântico, e tantos outros personagens da Bíblia que puderam cantar, exaltar, como por exemplo, nós temos cânticos de exaltação, de adoração, através daquilo que poderia ser considerado, por isso a dificuldade de se interpretar exatamente os hinos de exaltação de Maria e daqueles que estavam acompanhando o nascimento de Cristo.
Alguns elementos, irmãos, são necessários, segundo os doutrinadores da adoração, que na teologia é uma parte que estuda exatamente esta adoração, este louvor, com metodologias, com hermenêutica, com textos aplicados, com comportamentos do adorador, com o comportamento dos instrumentistas, com uma vida totalmente voltada para adorar ao Senhor, que deve ter, em primeiro lugar, o foco em Deus, o foco no Senhor, a adoração e o louvor ao seu nome, na apreciação da sua beleza, da sua grandeza e da sua majestade, de alguém que depende do Senhor e de alguém que se prostra diante dele. Um despertamento íntimo no indivíduo, ou também na coletividade, criando um desejo de buscar e adorar a Deus. A convicção de que a própria vida requer a adoração ao Senhor, sendo produzida profunda insatisfação pelo tipo de vida que omite a busca a Deus e a sua adoração nos momentos pessoais. Encontramos também alguns elementos necessários, como por exemplo, a confissão dos nossos pecados, o arrependimento dos nossos pecados, quando nós também estamos adorando ao Senhor, entendendo que a essência da adoração não está atrelada a um estilo específico, a uma forma específica, a um instrumento específico, mas num coração voltado totalmente a Deus, em submissão à sua vontade e ao serviço do Senhor, além do amor a Deus sobre todas as coisas. A adoração deve ir além dos instrumentos, deve ir além de um estilo de música, deve ir além dos nossos preconceitos e julgamentos, daquilo que cremos ser o melhor para Deus, quando na verdade é Ele quem recebe todo o louvor e toda a adoração. Mas também a adoração requer um coração ensinável, um coração disposto a obedecer, exatamente livre dos preconceitos e julgamentos, que muitas vezes ferem a forma de adorar de pessoas que adoram, como se pensassem muitíssimo diferente de muitos personagens da Bíblia que apresentam muitas peculiaridades culturais e de fé de algum tempo. Orações de louvor, de confissão, ações de graça, meditações devem fazer parte da nossa experiência com Deus, fora do âmbito das quatro paredes do templo. Por isso, meus irmãos, como anda a nossa vida de adoração ao nome do Senhor? Será que nós somos bons demais, perfeitos demais para nos prostrarmos diante do Senhor? Será que nós somos preparados demais para nos quebrantar diante de Deus, apresentando os nossos pecados, as nossas imperfeições? Será que Deus está tão distante que não nos contempla quando nós estamos nos curvando diante do Senhor? Louvor significa falar bem, significa exaltar, significa magnificar as virtudes de alguém, e este alguém é o próprio Deus. Louvor vem de um relacionamento íntimo com o Senhor, de uma construção de fé, com perdas, com ganhos, com experiências diárias, com acertos, com erros, com confissões, com vitórias, com desafios. A vida de oração, na verdade, é uma vida que se entrelaça com a vida de adoração diante das experiências que nós vivemos. Muitas vezes, esta vida de oração e de adoração é uma vida vista e vivida em silêncio, mas é aquela vida que brota do fundo do ser do adorador, daquele que ama o Senhor verdadeiramente. Paulo e Silas, à meia-noite, louvando a Deus, cânticos espirituais, louvores espirituais, enquanto as pessoas naquela prisão escutavam. O que as pessoas poderiam escutar, meus irmãos, de cada um de nós? Não há como separar uma vida de adoração, uma vida de oração, porque tudo caminha na mais perfeita ordem. Assim a nossa vida de oração, assim a nossa vida de adoração, assim a nossa vida de comprometimento com o Senhor. E eu queria que nesta noite, uma noite tão especial, pensando no comprometimento que este coro tem, 64 anos, você já pensou nisso?
Quantos anos tem Brasília, ministro Henrique? 64. Quantos anos tem a Igreja Memorial? 64. Quantos anos tem este coro? 64 anos. Que coisa maravilhosa, irmãos. 64 anos, cantando, adorando, exaltando o nome do Senhor. E o coro é o reflexo, muitas vezes, da igreja. Muitas vezes nós nos vemos ali sentados, cantando. Como o pastor Francisco disse na sexta-feira, quando o coro memorial estava confraternizando, o pastor Francisco trouxe uma palavra muito interessante. Ele disse assim: quantas vezes nós pregadores, que assumimos o púlpito da igreja, somos inspirados pela canção que precede, pelo hino que precede, pela música que precede, pela adoração que precede a mensagem do Senhor, o sermão proferido. Quantas vezes nós somos inspirados? Porque quando os irmãos estão cantando com todo o coração, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, seja cântico espiritual, seja salmo, ou seja um hino, Deus habita no meio dos louvores. E nós somos de fato inspirados. E o poder de Deus através da adoração que converte as pessoas, como converteu aquele carcereiro ali naquela prisão, como converteu muitas pessoas na história do livro de Atos, como aqueles soldados e como todos aqueles presos ficaram impressionados com aquela música do céu que estava naquela prisão. Irmãos, este exemplo de 64 anos do nosso coro memorial é um exemplo para cada um de nós, transferindo este canto coral, esta coletividade para a nossa vida no dia a dia, de louvar e engrandecer o nome do Senhor diante de qualquer circunstância. Está triste? Cante ao Senhor. Está passando por uma tribulação? Louve ao Senhor. Está passando por uma prova? Exalte ao Senhor, cante e adore ao Senhor. E o irmão poderá perceber o quanto Deus fará. A terra irá tremer, o problema irá se dissolver quando nós cantamos e nós adoramos ao nome do Senhor. Que seja e que esteja longe de nós, irmãos, qualquer murmuração, qualquer reclamação, que não haja em nós, em nossa boca, um espírito de amargura, um espírito de descontentamento, porque isso revelaria que a nossa vida está longe do Senhor, distante do Senhor, e não um coração agradecido, um coração que louva, um coração cheio de satisfação por estar vivendo muitas vezes aquilo que nós não queremos, mas Deus permite que passamos, para que exaltemos e adoremos o nome do Senhor. A Bíblia é uma história de adoração, a Bíblia é uma história de exaltação. A Bíblia exalta o Criador sendo a própria palavra de Deus. A Bíblia exalta o Criador e a Bíblia exalta o juiz que virá. Perceba no livro do Apocalipse, e eu chego ao final, o quanto que o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, o quanto que ele fala do louvor e da adoração dos salvos em Jesus, dos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, daqueles que tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. O livro do Apocalipse, dentre tantas coisas, ele é um livro que fala da adoração ao Cordeiro, do Cordeiro que foi morto, vive e voltará como juiz para buscar a sua igreja e julgar o mundo. Como que está a sua vida de adoração? Você que aqui está, que talvez não tenha ainda entregue a sua vida a Jesus, você nesta noite pode fazer isto. Você pode reconhecer que você necessita da presença do Senhor em seu coração. Feche os seus olhos. Você que está conosco pela internet, como está a sua vida de adoração? Como está o seu envolvimento com Deus, no que diz respeito ao louvor, que muitas vezes não necessariamente através de uma música, mas através dos nossos atos, das nossas ações, do nosso comportamento. Como que você está hoje? Será que você está restrito a um momento de culto de uma igreja? Será que você está restrito a 1h30 dentro de um templo?
ou se a sua vida 24 horas é uma vida que manifesta a grandeza e o poder de Deus, fazendo com que reconheça o louvor e a adoração devida ao nome do Senhor. Nós que aqui estamos contemplando a beleza deste coro, nós que estamos aqui agradecidos pelo aniversário do Coro Memorial, como que nós estamos vivendo a nossa vida de adoração? Que seja uma reflexão de Paulo e Silas, que diante daquele ambiente hostil, de prova, de angústia, mas era apenas um ambiente, porque Jesus estava ali, porque o Senhor estava com eles. Você aqui nesta noite, convide ao Senhor para estar com você. Talvez você esteja vivendo um tempo de angústia, um tempo de dor, um tempo de sofrimento. Talvez você esteja vivendo um tempo em que está inclusive sendo impedido de cantar e de louvar. Talvez uma nuvem esteja impedindo o sol brilhar na sua vida. Talvez você esteja passando por um momento de escuridão, de trevas, e que sequer consegue erguer a tua voz para proferir um muito obrigado. Que nesta noite o memorial desperte em nós estes salmos, estes hinos, estes cânticos espirituais que transformam a nossa vida, que transformam o nosso ambiente, que transformam o pecador e que exalta Cristo. É em nome do Senhor Jesus. Amém.